Pai do Senhor a todos que podem acompanhar o vídeo. Pai do Senhor a todos, a todos que podem acompanhar o vídeo. Pai do Senhor, quero saudar o pastor Itamar, que se encontra no Brasil, a missionária Alda, saudar o Pai do Senhor, que Deus esteja abençoando. Quero saudar também a pastora Adamo, não é? Junto com sua esposa, missionária Regina, que Deus esteja abençoando grandemente. Saudar também a todos os pastores, não é? Da Igreja Missões África Pierre. Saudar também a todos os presbíteros, todos os diáconos, todos os membros, não é? Que sintam-se todos cumprimentados com o Pai do Senhor. E cá somos nós para trazermos mais uma lição da Palavra de Deus, hoje na lição número 8. E temos como tema as evidências da união com Cristo. Este é o nosso tema para o dia de hoje, que estaremos aqui abordando. Saudar também a todos os irmãos, né, de outras congregações que poderão estar a acompanhar este vídeo. Quero saudar com o Pai do Senhor, que Deus esteja abençoando grandemente. Quero pedir neste momento que a gente venha orar para que Deus venha nos dar entendimento, discernimento, para podermos compreender a sua palavra, não é? Então vamos juntos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te damos honra, te damos glória, te louvamos, te engrandecemos. Perdoa as nossas falhas, Jeová, porque nós sabemos, ó Pai amado, que somente o Senhor é o Deus que tem regenerado o nosso ser espiritual dia após dia. Queremos te pedir, ó Pai amado, Senhor, perdoa os nossos erros, ó Pai amado, porque nós não somos perfeitos. Pai, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai amado. Fale conosco nesta noite, fale conosco, ó Espírito Santo, e guia-nos, ó Pai amado. E faça, ó Pai amado, com que a sua palavra cresça em nós e venha dar frutos, ó Pai amado. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Pai, eu te peço, ó Pai amado, se está alguém enfermo, que o Senhor cure. Se está alguém deprimido, que o Senhor cure. Pai, em nome de Jesus nós oramos, ó Pai amado. Te agradecemos por tudo. Pai, em nome de Jesus. E eu oro, Pai amado, pela vida do presbítero Augusto, que perdeu a sua tia. Pai, eu oro para que o Senhor venha consolar a família dele, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém e amém. Então, graças a Deus, estamos aqui na lição número 8, fazendo estudo da palavra de Deus no livro de Coríntios, não é? No livro de Colossenses. Desde o princípio estamos a fazer o estudo da palavra de Deus neste livro. Então, na semana passada terminamos nós o capítulo número 2 e hoje estamos a pegar o capítulo número 3 para podermos, de certa forma, dar continuidade com o nosso estudo da palavra de Deus. E como tema, como coloquei aqui, como está colocado, não é? Temos como tema as evidências da união com Cristo. E posso assim dizer, a nossa leitura, não é, da palavra de Deus está no Colossenses capítulo número 3, versículos 1 até o versículo número 11. Eu quero aqui prosseguir com a leitura, diz o seguinte: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa esperança, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: prostituição, a impureza, a apetite desordenado, a évio concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outrora andastes, quando vivias nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintas uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus efeitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, nem circuncisão, nem bárbaro, nem cita, servo ou livre, mas Cristo
é tudo em todos. Então esta é a leitura que teremos aqui, fazendo o estudo da palavra de Deus. Desde o princípio nós sabemos que a igreja de Colosso era uma igreja ameaçada. Então Deus vai levantar Paulo para poder exortar, não é? Exortar a igreja de Colosso para que não desse crédito àquelas heresias que eram pregadas na região de Colosso. E na primeira passagem diz ali, se já ressuscitaste com Cristo, pensai, não é, nas coisas que são de cima. Então, o que nós podemos ver aqui, nesta primeira passagem, Paulo queria que os cristãos de Colosso não simplesmente vivessem, não é, o Evangelho, mas que o Evangelho estivesse entranhado nas suas mentes, não é? Que, de certa forma, se algum pensamento percorresse sobre as suas mentes, fosse um pensamento que vai de acordo com a palavra de Deus. Sabemos nós que há muitos pensamentos que podem percorrer sobre as nossas mentes, mas Paulo, quando escreve esta epístola, vai dizer pensai, não é? E algo interessante que Paulo vai dizer neste pensai, ele vai colocar no imperativo, não é? Ele vai de certa forma, dizer, não é, para a igreja de Colosso, vai dizer pensai. Esse pensai ele vai dizer de uma forma ordeira, como se fosse uma ordem, como se fosse um mandar, como Jesus disse, não é? Há uma passagem que Jesus disse, ide, fazei discípulo. Quando nós vamos olhar, vamos perceber que o ide que Jesus se referia está no imperativo. A mesma forma de citar, não é? No mesmo sentido da palavra é aplicado neste parágrafo, não é? Em que Paulo vai dizer pensai. Então Paulo ele vai exortar os irmãos de Colosso para que pudessem ocupar suas mentes com a palavra de Deus. E na segunda passagem, para frasear, ele vai dizer buscai as coisas que são de cima. Primeiro ele vai dizer pensai, não é? Vamos dizer assim, ele vai mandar a igreja de Colosso pensai, não é? De uma forma imperativa, pensai nas coisas que são de cima. E na segunda passagem ele vai dizer buscai as coisas que são de cima. E algo interessante nós vamos perceber aqui sobre o pensai que Paulo vai dizer, algo interessante, porque ele mesmo, Paulo, vai dizer que o homem natural, o homem físico, lá em Coríntios, quando ele vai escrever, ele diz que o homem natural, ele ocupa-se buscando as coisas que são dessa terra, não é? Os homens ou seja, o homem natural, ele não preocupa-se com aquilo que é de Deus, ele preocupa-se com coisas que são deste mundo. Então Paulo, ele quando vai escrever essa epístola, vai dizer, irmãos, buscai as coisas que são de cima. Primeiro, pensa nas coisas que são de cima. Segundo, busque aquilo que é de cima. E quando estamos a falar do homem natural, estou a falar daquele homem que, de certa forma, não tem comunhão com Deus. Ele pensa nas coisas que são desta terra. Ele está desligado das coisas que são de Deus. Ele não está ligado com aquilo que o Espírito Santo tem para lhe mostrar ou para lhe explicar. Ele não tem não tem desejo, vamos assim dizer, em buscar as coisas que são de cima, o homem natural nesse caso. Mas ele ocupa-se com coisas que são deste mundo, desta terra. Mas Paulo, quando vai escrever, ele vai dizer, olha, no meu intuito, vocês não podem ser como um homem natural que ocupa-se em buscar coisas de baixo, mas vocês precisam entender que vocês são espirituais e precisam buscar as coisas que são de cima. Agora vocês são de Cristo. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas de cima, buscai as coisas de cima. Então Paulo está a dizer, agora se vocês já ressuscitaram, se vocês já morreram no batismo e ressuscitaram, não é, com Jesus, pensai nas coisas que são de cima e, de certa forma, busquem aquilo que está em cima e não façam como um homem natural que ocupa-se em buscar nas coisas que, de certa forma, são desta terra. Jesus disse que não acumulem tesouros na terra, mas acumulem nos céus, onde ninguém pode roubar e não ferruja-se e, de certa forma, o ladrão não vem para roubar. Então é desta forma. Quais são essas riquezas
que de certa forma Jesus citou, ou que Paulo vai dizer, buscai as coisas que são de cima. Algo interessante que podemos citar, as coisas que são do alto. Estamos a falar que são coisas espirituais, não é? As bênçãos que acompanham a salvação, a paz de Deus. Ou seja, o cristão agora que já ressuscitou com Cristo, ele precisa entender que ele precisa ocupar-se em pensar nas coisas que são do alto, ele precisa ocupar-se em buscar aquilo que vem da parte de Deus, que são bênçãos, né? Que de certa forma acompanham sua vida espiritual. Falo eu, ele precisa pensar no amor de Deus, ele precisa buscar o amor de Deus, porque por si só, como falamos na lição passada, por si só o cristão, ele não consegue ter este amor que vem da parte de Deus. Mas quando ele aceita Jesus por intermédio do Espírito Santo, ele vai tendo o amor de Deus, vai sentindo sobre o seu coração o amor que vem da parte de Deus. Isso vai sendo revelado através do Espírito Santo. A segunda coisa que é espiritual, que vai falar, é sobre, de certa forma, a misericórdia, não é? A misericórdia, ele precisa buscar a misericórdia. Ele precisa buscar, de certa forma, a paixão, não é? A paixão pelas almas. Essas coisas não são reveladas carnais, não são coisas carnais, mas sim são coisas espirituais. E o cristão precisa ter essas coisas em si mesmo, não é? Em si mesmo, para que, de certa forma, essas coisas se manifestem, não é? Em si só. E ele precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Essas coisas são coisas espirituais, são coisas do alto, que só Deus pode revelar, ou pode dar ao cristão, não é? E vejamos só, os dons espirituais também são coisas que os cristãos precisam buscar, são coisas que acompanham, são bênçãos espirituais. E vai dizer mais, pensai nas coisas que são de cima. Vejamos só, quando vai dizer buscai, voltando um pouco para trás, esse buscar que Paulo vai dizer, buscai as coisas que são de cima, nós precisamos entender uma coisa, que quando nós estamos buscando as coisas que são de Deus, quando nós estamos a buscar, não pode ser uma coisa que buscamos hoje e deixamos de buscar. Não pode ser uma coisa de um dia ou 2 dias ou de uma semana ou simplesmente de um ano e simplesmente deixar. Mas tem de ser uma coisa contínua. Por quê? Porque nós agora que aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, ou como os cristãos de Colosso aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador, eles precisavam entender que precisam viver aquilo que devia ser seu estilo de vida até o último dia da sua morte. Eles deviam estar a buscar aquelas coisas que são de cima. Paulo não disse simplesmente para os cristãos de Colosso, não, mas ele também está dizendo para nós que é necessário que a gente venha buscar as coisas que são de cima, não hoje, amanhã e desistir, não, mas que seja o nosso estilo de vida. Vejamos só, isto implica como estava a dizer aqui, isto implica um esforço contínuo de crente, não apenas para descobrir as coisas espirituais de Deus, mas também para obedecer. Então, o cristão, ele não pode simplesmente buscar essas coisas de cima, simplesmente para conhecer o mundo espiritual e deixar. Não. Ele precisa buscar conhecer as coisas de Deus e obedecer as coisas de Deus. Como nós falamos na lição passada, que o cristão, ele agora é livre. E nesta liberdade que ele tem como cristão, não significa dizer que ele precisa viver livremente fazendo tudo o que ele entender na sua cabeça. Não. Mas o que está querendo dizer é que o mundo cristão tem suas regras ou suas normas que precisam ser seguidas, não é? Mas sabemos que nós somos livres, de certa forma. Então, o que está a dizer aqui? Ele precisa buscar conhecer essas coisas e obedecer, não é? Precisa buscar obedecer essas coisas. Pensar nas coisas que estão de cima e não nas que estão de baixo. Ocupar a mente com aquilo que agrada a Deus, não é? O crente tem de escolher uma hora ou outra, não é? Vejamos só que não tem uma posição neutra. Uma posição neutra o que é? É aquele momento em que o cristão não decide nada, simplesmente fica assim. Não. A vida do cristão é feita de decisões. Quer uma hora ou quer uma outra hora,
ele vai ter que decidir o que ele quer. Se quer viver buscando as coisas que são de cima ou as coisas que são da terra. Quando aceitamos Jesus, não significa dizer que, de certa forma, não significa dizer que nós não vamos pecar. Não significa dizer que a nossa mente vai ser purificada e vai continuar sempre purificada. Não. Nós estamos no mundo. Estamos no mundo. E estando nós no mundo, o tentador sempre está do nosso lado. O Espírito Santo também, claro, está do nosso lado. Mas vamos entender que Satanás está sempre ao nosso lado. Como Pedro vai escrever, ele vai dizer que Satanás está do redor, como fosse um leão, buscando uma brecha para entrar, buscando alguém para tragar. Então, de certa forma, é isso que acontece. Quando nós estamos neste mundo, não significa dizer que nós não vamos pecar, não significa dizer que a nossa mente está purificada e para sempre vamos viver com uma mente purificada. Não. É bem normal, como crente, pensamentos malignos começarem a percorrer sobre as nossas mentes. Então, em consequência disso, ou como uma forma de resolver este problema de mentes poluídas, de mentes que de certa forma não agradam a Deus, porque Deus conhece os nossos pensamentos, e Deus conhecendo os nossos pensamentos, eu acredito que Ele conhece muito bem quais são os nossos pensamentos. Então, de certa forma, eu acredito que quando a gente orar, Deus vai substituindo aqueles pensamentos maléficos que estão sobre as nossas mentes, que posteriormente vamos aqui citar, não é? Alguns desses tipos de pensamentos que podem percorrer sobre as nossas mentes. Então, é o que vai acontecer. Nós estamos no mundo, e estando nós no mundo, esses pensamentos vão correr sobre as nossas mentes. E Paulo, ele vai exortar os cristãos de Colossos: pensai nas coisas que são de cima, para substituir esses pensamentos maléficos. E não tem posição neutra para o cristão. Queira uma hora ou queira outra, você vai ter que decidir. E a sua mente deve estar purificada. Uma hora ou outra, você vai ter que decidir que, se de certa forma você quer continuar com a sua mente purificada, ou se você quer viver uma vida com a mente purificada, ou se você quer viver uma vida com uma mente poluída, buscando as coisas que são desta terra. Então, o que Paulo estava a dizer para os cristãos da região de Colossos? Então, essas são evidências. Se já ressuscitaste com Cristo, busque as coisas que são de cima. Pense nas coisas que são de cima. Ocupe sua mente com aquilo que é de cima. Vejamos só. Quando Cristo se manifestar. Isto é versículo do número 4, não é? No versículo número 4, onde diz que quando Cristo se manifestar. Falando sobre a manifestação de Jesus Cristo, eu quero falar aqui sobre as três formas, não é? As três formas que, de certa forma, eu entendo isso no meu intuito, não é? As três formas que Deus se manifesta, ou que Jesus se manifestou, ou como Jesus se vai manifestar, não é? Porque futuramente ele vai se manifestar, mas de uma outra forma. Agora Jesus se manifesta de uma outra forma. Então, quais são essas três formas que Jesus vai se manifestar? Deixa-me só ler aqui este versículo. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. De forma simples ou de forma bem cascada, vou dizer assim. Esta passagem está a dizer: quando Jesus se manifestar, nós vamos se manifestar com Ele. O que está a querer dizer? Está a querer dizer naquela vinda de Jesus. Quando Ele se manifestar em glória, nós também seremos arrebatados. Como ele mesmo, Paulo, vai dizer em Tessalônica, capítulo número 4, versículo número 16, que, de certa forma, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, mas aqueles, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Então, esta ressurreição que Paulo vai dizer aqui é a última ressurreição, é lá no final. Mas tem umas duas formas que Jesus está se manifestando nesses tempos, não é? Tem duas formas. A primeira qual é? A primeira é aquela que diz que Jesus, o Verbo, se fez carne. Esta foi a primeira manifestação. O Verbo se fez carne. Significa dizer, Jesus veio em forma de homem sobre esta terra. E ele veio para o que era seu. Falamos isso aí quando falamos da preeminência de Jesus. Você pode acompanhar os vídeos
os vídeos passados, pode acompanhar, vai ver isto na preeminência de Jesus. Então, ele veio para o que era seu. Essa foi a primeira manifestação. Ele veio manifestar-se em carne, mas não lhe aceitaram. Agora, a segunda manifestação de Jesus é através do Espírito Santo. Por que digo isso? Porque está escrito lá no livro de Apocalipse, dizendo que eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. Então, esta é a forma que Jesus está se manifestando nos dias atuais. Quando nós vamos ler capítulo número 4, no capítulo número 14, nos versos abaixo, falo do versículo 20 mais abaixo, Jesus disse algo interessante quando estava a exortar os seus discípulos. Ele disse que aquele que me aceita, eu e meu Pai viremos nele e faremos morada. Então, o que ele estava querendo dizer é o seguinte. Ele estava a dizer que, olha, agora eu vou viver dentro de vocês. Agora eu não vou me manifestar em carne, vir em pessoa em frente de você. Não. Eu vou viver dentro de você. Em seu coração é onde eu vou viver. É onde eu vou fazer a minha morada. E através do meu Espírito, eu vou te mostrar o que você precisa fazer e o que você não precisa fazer. Então, isto é manifestado através do Espírito Santo. E esta é a segunda manifestação do Espírito Santo ou de Jesus Cristo nos dias atuais. E a última manifestação será esta, não é? Que acabamos de citar, que quando Cristo se manifestar, seremos igual a Ele, não é? Quando Cristo se manifestar, vós também sereis arrebatados com Ele. É o que Paulo estava dizendo neste versículo. E algo interessante que nós vamos perceber indo mais adiante sobre a ressurreição, que ele vai dizer sobre a glorificação, no capítulo 3, se não estou equivocado, ainda não está manifesto que nós seremos. Mas quando ele se manifestar, sabemos nós que seremos iguais, são ressuscitados com Cristo. Então, é nesse sentido que Paulo estava dizendo aqui. E essas são evidências que somos de Cristo agora. E sendo de Cristo agora, não precisamos viver como outrora vivíamos. Vejamos só. Paulo vai dizer aqui, mais abaixo, Paulo vai dizer algo interessante. Vai dizer, mortificando os vossos membros. Então, ele estava a dizer, para essas coisas se manifestarem, ou para Deus se manifestarem, ou para Jesus se manifestarem em vocês precisam entender que vocês precisam mortificar os vossos membros, mortificar os vossos membros do corpo. Quais são esses membros do corpo? Quando nós vamos olhar, aqui está no sentido figurado, não é? Quando estamos a falar sobre os membros do corpo, mortificai os vossos membros do corpo, vejamos só. Primeiro, os membros do corpo. Temos braço, temos as mãos, temos a boca, a cabeça. Tudo isso constitui membros do corpo. Mas quando ele vai dizer aqui, ele não se refere a esses membros do corpo. Ele vai dizer num sentido figurado. Mortificai os vossos membros do corpo que são sobre a terra. Então, esses membros que ele vai referir, ele vai usar os desejos carnais. Ele vai dizer, mortificai os vossos desejos. Os primeiros desejos que ele vai dizer, que ele vai citar, tem a ver com o corpo. E quais são? Quando nós vamos ler em Coríntios, ele vai dizer assim, vai dizer que aquele que peca no corpo, ou seja, aquele que comete o adultério, comete o pecado no corpo. Mas aquele que comete um tal pecado, um outro tipo, ele comete fora do corpo. Vejamos só, algo interessante que ele vai dizer. Aqui, quando ele vai se referir, dizendo os membros do corpo, ele está se referindo aos desejos carnais. Não que a gente venha mortificar, por quê? Porque os nossos corpos, os nossos membros do corpo, em si só, eles não podem operar nenhuma função, vou dizer assim, porque tudo está comandado na cabeça. Na cabeça, a nossa mente é que comanda todos os membros do corpo. Mas quando ele vai usar aqui, mortificar os vossos membros, ele vai se referir aos desejos.
Primeiro, quando ele vai escrever a igreja de Colosso, ele vai dizer assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Veja só, sobre a terra. A prostituição, veja só. Ele vai dizer, a prostituição, essas coisas são coisas que o corpo comete. Ele vai dizer, mortificai. É necessário que matemos esses desejos. A prostituição, as paixões infames, no contrário à natureza. A torpeza, ou seja, deixa-me só explicar aqui, né? A prostituição. Ele vai dizer a prostituição, porque ele vai dizer a prostituição. Como eu disse aqui outra hora, como eu disse aqui há pouco tempo, são os membros, ou seja, são de certa forma, são as coisas que o corpo comete. As concupiscências carnais, são concupiscências carnais, são paixões infames que são contrárias à natureza, ao sentido perverso, e são inúmeras iniquidades e abominações. Então, de um sentido, é muito difícil explicar aqui, não é? Mas deixa-me só dizer nesse sentido. Porque quando ele vai dizer mortificar e vossos membros são sobre a terra, ele está dizendo para a gente matar aquilo que é da natureza física. A prostituição é da natureza física. São pecados que são cometidos no nosso corpo. Ele vai dizer mais. No versículo número, a impureza, apetite desordenado, a évil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Então, essas coisas que são cometidas no corpo. A prostituição, no sentido original, esta palavra tem um sentido amplo. Abrange todo o sentido de pecado na área sexual. Então, por essa razão, Paulo vai dizer que não é muito bom que o cristão que foi regenerado pelo Espírito Santo venha viver de uma forma se prostituindo. Não é bom que um cristão que, de certa forma, foi lavado pelo sangue do Cordeiro venha viver como um mundano vive. E na parte B ele vai dizer a impureza. Vejamos só. É um sentido de prostituição, mas pode ser entendida como intenção moral ou cultivo de pensamentos impuros. A impureza. Deus é um Deus puro. É um Deus que não se encontra nele nenhum mal, vou dizer assim. Deus é puro e Ele quer que a gente seja puro. E Paulo, quando vai escrever a igreja de Colosso, ele tem o cuidado de dizer que é necessário que o crente seja puro. Puro em todos os sentidos. É por essa razão que ele vai dizer, de certa forma, pensai nas coisas, até na cabeça, até nos pensamentos. É necessário que o crente seja puro, até na forma de pensar, o crente seja puro. Que os pensamentos que o crente venha a ter não sejam pensamentos maléficos. Não sejam pensamentos de ladrão, de roubar. Não seja pensamento de fazer mal ao próximo. Não sejam pensamentos de engano. Não sejam pensamentos que, de certa forma, vai criar impureza em si mesmo. Então, é nesse sentido que Paulo vai dizer, se já ressuscitaste com Cristo, buscai, pensai, tanto na parte física como na parte intuitiva, que é na parte do psique, da mente, não é? É nesse sentido que Paulo está a dizer. Apetite desordenado. Em outras versões vem escrito glotonaria. E o apetite desordenado pode ser traduzido como paixão lascívia e tem um significado de paixões violentas que dominam a mente dos pecadores. São as paixões infames. E Paulo refere-se, e Paulo referindo-se a e Paulo, quando vai escrever sobre apetite desordenado, ele vai citar aqui
no versículo número, em Coríntios, ou seja, em Romanos, capítulo número 1, versículo 26, quando ele vai falar sobre apetite desordenado, que de certa forma pode ser entendida como lascívia, e tem como significado de paixões violentas que são contrárias às naturezas. Quando ele vai se referir lá em Romanos, capítulo número 1, versículo 26, ele vai falar sobre o homossexualismo. Não é? Ele vai falar sobre o homossexualismo, que são paixões sexuais que, de certa forma, são atrações físicas, não é? Que homem tem para outro homem, que, de certa forma, mulher tem para outra mulher, que são contrárias à natureza, porque Deus criou homem para ter relações sexuais com mulher. Deus criou homem para ter relações sexuais com mulher, e não mulher para ter relações sexuais com mulher, e não homem para ter relações sexuais com homem. Deus criou homem para mulher e mulher para homem, e não contrário à natureza do que é um ato que agora está acontecendo no mundo. Então Paulo, quando vai escrever à igreja de Colosso, ele escreve de forma ousada, dizendo que isto é uma coisa contrária à natureza que Deus criou. Porque Deus, no princípio, Deus criou desta maneira. E quando ele vai dizer que Deus deixou eles, por causa de desobediência, por causa de, vamos assim dizer, por causa de teimosia do homem, querer homem igual, por causa de teimosia de mulher, querer mulher igual, Deus deixou eles assim mesmo, que se virem assim. Deus deixou eles assim. É por isso que Deus vai, é por isso que quando ele vai escrever, ele diz assim: Deus os entregou a essas paixões. Não que Deus tenha os abandonado, não. Deus está a controlar eles. Todos que são, de certa forma, lésbicos, homossexuais. Deus odeia esses atos, mas não odeia vocês que são pessoas que cometem esses atos, porque Deus odeia o pecado, não o pecador, porque Deus criou o homem, e Deus não pode odiar aquilo que ele criou. Então Deus ama o homem, mas não ama aquilo que o homem está a fazer, porque o que o homem está a fazer é contrário à natureza que Deus criou. Então Deus deixou eles assim, mas se ele, como um homossexual, como um que é, de certa forma, lésbico, ou talvez transexual, que de certa forma anda a cometer esses atos, Deus não abandonou eles. Não, Deus não abandonou, Deus está controlando. Mas quando ele se arrepender, dizer: eu não quero mais viver esta vida, porque eu entendo que Jesus é tudo para mim, Jesus morreu naquela cruz para me salvar, eu entendo agora que Jesus morreu para mim e agora ele morreu para me salvar. Quando ele se arrepender desses atos que ele comete, Deus vai lhe abraçar. Deus vai lhe regenerar, vai lhe tornar novo. Deus vai lhe revestir. É exatamente isso. Deus odeia estes atos. Os homens mudaram. Isso é coisa da carne. É por isso que Paulo está a dizer: matar esses hábitos. Tem de matar. E o outro é hábil concupiscência. Não é? Que falamos aqui. Hábil concupiscência. Porque são coisas que o crente precisa matar, sanar. Não é? O primeiro falamos aqui que é a prostituição. Não é? O segundo é este que é apetite, ou seja, apetite desordenado, que estamos aqui a falar. E o terceiro é hábil concupiscência. Não é? Que, de certa forma, é um desejo maligno de ordem sexual. É um desejo maligno que avassala a mente dos que não oram e dos que não vigiam. Vejamos só, deixa-me só dizer num sentido aqui abrangente, como homens, não é? Como homens, porque isto tem muito a ver com os desejos da mocidade, a hábil concupiscência, aquilo que te atrai com maior força, aquilo que você diz: esse é meu pecado mesmo, eu aqui caio. Talvez seja a pornografia. Pode ser aquilo que te atrai com maior força. Pode ser masturbação, aquilo que te atrai com maior força. Pode ser vício em sexo, que te atrai com maior força. E aqui está dizendo que é um desejo maligno da ordem sexual. E este, hábil concupiscência,
são desejos da mocidade. Como jovem falando, eu estou falando da mente, pensai nas coisas que são de cima. É bem normal um jovem, ele, de certa forma, dizer, não é? Dizer. É muito forte isso, né? É bem normal um jovem que não tem mente purificada, não é? Dizer, essa moça está boa, essa moça apreciar dessa maneira. Essa irmã, essa irmã, Quer dizer, tudo que ele olha, quando ele olha para uma mulher, quando ele olha para alguém que é mulher, tudo que lhe aparece é sexo. É hábil concupiscência. São desejos malignos. E Paulo está dizendo que é necessário que vocês venham. Não é bom você, como crente, olhar para sua irmã e dizer: essa irmã está boa, essa irmã assim, essa irmã aquilo, essa irmã aquilo. Então Paulo está dizendo, como crente, vocês não precisam fazer isso. Vocês precisam matar isto. Por quê? Porque essas coisas nascem na mente, é na cabeça. Então pense naquilo que é do alto. Pense naquilo que de certa forma agrada a Deus. Quando nós vamos ler em Filipenses, ele vai dizer algo interessante. Vai dizer, aqui, se há algum hino, se há algum louvor, se há algum salmo, nisso pensai. Então, ele está dizendo ocupar sua mente com aquilo que é de Deus. Não tenha mente vazia, porque esses pensamentos que vêm da parte de Satanás vão ocupar sua mente. E você vai acabar ficando perdido como crente. Você vai ficar perdido. A hábil concupiscência. É muito perigoso esse pecado na fase da mocidade. É muito forte. E de certa forma, quando isso quando esses pensamentos começam a te dominar, você vai fazer é como alguém que está viciado em cigarro. Ele vai querer sempre um cigarro para poder o quê? Para poder matar aquele, não sei se posso dizer, aquele vício, para poder alimentar aquele vício. Então, quando esse hábito de concupiscência cresce em você, esse desejo sexual cresce em você, você vai fazer de tudo para sustentar esse vício. Você vai ir entrar em sites pornográficos, baixar pornô e se masturbar, querendo satisfazer esse desejo. E todas as pessoas, mulheres que você vai olhar, todos esses pensamentos vão começar a dominar sua mente. Então Paulo está dizendo aqui: mate esse desejo carnal, mate. É importante. Eu acredito que Deus está falando com alguém através da rádio, através da internet que me acompanha. Deus está falando com alguém: mate este desejo, porque se você não matar, ele vai matar você. Encontre teu pecado e mate ele, antes que teu pecado te encontre e te mate. Então, o outro pecado que Paulo vai dizer para poder matar aqui, ele vai dizer assim: a hábil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. A avareza, que é a idolatria. Vejamos só. A avareza é literalmente o desejo incontido e desordenado de ter mais, querer mais. Quer dizer, você nunca sacia, nós nunca saciamos. Como ser humano, nós não temos limites. Nós sempre queremos mais. Mas chega um nível em que, de certa forma, nós queremos mais de forma insaciável e queremos aquilo ali ganhar de forma ilícita. Porque querer mais não é pecado. Ter ambições não é pecado. Mas alimentar ou obter suas riquezas de forma injusta, ter mais de forma injusta, isto é pecado. O que estamos a querer dizer, ou o que estamos a traduzir, é que as pessoas que querem mais, elas começam explorando outras pessoas. Elas começam pagando as pessoas menos para fazer muito trabalho, escravizando as pessoas. Isso começa a gerar pecado. Isso começa a criar pecado. Então, de certa forma, Paulo está dizendo: mate isto. Mate a avareza. Mate. É necessário de ter mais possessões de modo insaciável.
A avareza, como a Bíblia diz, claro, aqui tem um sentido forte de idolatria. Não é? Tem um sentido forte de idolatria. Então, outra passagem que Paulo vai dizer aqui, nesse estudo aqui, da palavra de Deus, é no versículo de número... por estas coisas vem a ira de Deus. Então, vejamos só. Esta passagem encontra-se no versículo número 6, não é? Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, os filhos da desobediência que Paulo vai se referir aqui são os filhos ou são as pessoas que não têm Jesus como seu Senhor e Salvador. Porque esses 5 pecados são conhecidos como pecados capitais, não é? Algumas pessoas dizem que são pecados capitais. A avareza, a prostituição e outros que acabei de citar aqui são conhecidos como pecados capitais que o ser humano comete, não é? Que Deus odeia. Então, esses pecados, Paulo vai dizer que são através dessas coisas que vem a ira de Deus, o nervo de Deus. Quer dizer, Deus fica nervoso quando alguém começa a cometer esse tipo de ato. Quando alguém começa a ter esse tipo de comportamento, Deus começa a ficar nervoso com esta pessoa. Deus começa a ficar nervoso com essa pessoa, quando ele começa a cometer esse tipo de ato. Então, Paulo vai advertir, para que Deus não fique nervoso com vocês, a igreja de Colosso, é necessário que vocês mortifiquem os vossos corpos, os membros do vosso corpo. É necessário que vocês mortifiquem os membros do vosso corpo que estão sobre a terra, simbolizando que são esses desejos carnais que acabei aqui de citar. Então, através dessas coisas vem a ira de Deus. A Bíblia adverte que a ira de Deus, a desobediência, esse tipo de comportamento é dominado pelo pecado. Pertence ao passado daqueles crentes que outrora viviam. Então, como aqui estamos a citar, essas coisas, não é, são cometidas ou eram cometidas por crentes. E Paulo estava a advertir que outrora vocês viviam desta maneira, que outrora vocês faziam as coisas assim, mas vocês agora são de Deus, vivam de uma outra forma. Então, a outra passagem, já estamos aqui a correr para o final, né? Para o final. Então, diz assim, no versículo de número 8, versículo 8, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes. Veja só, primeiro falamos aqui do pecado físico, que tem a ver com o corpo. Agora, se nós formos a olhar, vamos ver que Paulo está dizendo, porque Deus quer crente puro. Então, vejamos só, falamos dos pecados físicos, dos pecados capitais, mas quando nós vamos aqui, ele vai falar do pecado da mente. Agora, ele vai falar do pecado que domina a mente. Ele vai dizer, despojai-vos. Vejamos só, despojar, o que ele vai dizer aqui, despojar, o verbo despojar, no sentido original, tem um sentido de ficar livre, de despir-se de velhas roupas ou de vestimentas antigas. Então, Paulo está a dizer, se agora é necessário que vos despojai-vos, quer dizer, agora vocês precisam deitar aquela forma antiga de vocês viverem, precisam lançar para fora aquela forma antiga de vocês viverem. E vejamos só, quando ele vai dizer aqui, não é? No versículo 8, despojai-vos também de tudo, da ira. Ira, o que vem a ser a ira? Ira são pecados que agem na mente. Os cristãos em Jesus, nos dias de hoje, pois devem despojar-se da ira, que constitui que de certa forma a ira, não é? Constitui a impaciência em relação a alguém. A impaciência por quê? Porque a ira, ela, de certa forma, quando as pessoas são iradas, elas não suportam ver aquelas pessoas na qual elas são iradas com ela. Vejamos só. Quando você está irado com alguém,
Você, quando vê aquela pessoa, você não suporta estar perto daquela pessoa. O segundo que ele vai dizer é a cólera, não é? A cólera, que de certa forma esta palavra é um pouco extensa, não é? É a cólera, que é uma forma exacerbada de ira. É uma ira explosiva, sem ódio. Não é? Aqui já é uma forma, de certa forma, é uma ira já explosiva. A ira em si é de você ver alguém e você não suportar estar perto daquela pessoa. Você olha para aquela pessoa e você fica aborrecida com aquela pessoa. Ah, e por que ele veio? Ah, por que ele está aqui? Ah, eu não gosto dele. Então, isto é ira. Então, cólera já é explosiva. Não é? É explosiva. Quer dizer, você olha para a pessoa e você não suporta ficar perto daquela pessoa. E tudo que aquela pessoa fala, você responde com malcriado ou responde com palavras torpes. Não é? E ele vai dizer mais. Das palavras torpes, que são pecados verbais. A maledicência refere-se a qualquer tipo de pecado de expressão verbal contra Deus e também contra os homens. Então, vejamos só que, de certa forma, agora como cristãos, precisamos, de certa forma, mudar o nosso linguajar, a nossa forma de falar. Vestivos do novo homem, não é? Vestivos do novo homem. Paulo aqui referindo no versículo de número 9 a 11. O crente em Jesus Cristo tem uma nova vida e santa, uma roupagem espiritual. A imagem daquele que o criou refere-se ao novo homem regenerado por Cristo Jesus. Então, quando agora somos regenerados em Cristo Jesus, precisamos entender que temos nova vestimenta, precisamos viver agora de forma que agrada a Deus. E para finalizar, vejamos só, o Cristo é tudo em todos. Vejamos só, que quando ele vai dizer aqui, nele não há distinção de raça, nem grego, não é? Quando vai dizer distinção de raça, quer dizer, em Jesus Cristo não tem raça, não tem esse judeu, esse grego, não tem esse macena, esse mandau, esse manhambane, esse maclimane, esse tal, não tem. Mas em Cristo, ele é tudo. Em Jesus Cristo, não tem este servo, não tem esse empregado, ou aquele é livre, não tem. Não é? Isso abrangido no sentido social. Não tem esse servo ou esse é livre. E no sentido cultural, falando no sentido cultural, para Jesus Cristo, não tem bárbaro, não é? Não tem bárbaro. E não tem bárbaro, quando falamos de bárbaro, estamos a falar daqueles que, de certa forma, não falam judeu, ou não falam a língua judaica, não é? Não tem bárbaro. E não tem selvagens, não é? Não tem aqueles que são de outras tribos, ou das tribos selvagens, não tem. Mas em Jesus Cristo, somos tudo nele. Em Jesus Cristo, somos tudo, ou seja, Jesus é tudo em todos. Em Jesus Cristo não tem este branco, este negro. Em Jesus Cristo não tem este maclimano, aquele tal fulano. Em Jesus Cristo não tem este tal. Jesus é tudo. E no culto em Jesus Cristo é bem normal você ver o patrão sentado com o empregado. É bem normal você ver o general sentado com o comandante. É bem normal em culto em Jesus Cristo o branco está sentado com o negro. Não tem distinção de pessoas, mas Jesus é tudo em todos. Então, concluindo, a vida com Jesus Cristo é uma vida de verdadeira liberdade, segundo as Escrituras. Nenhum poder humano ou espiritual pode escravizar o servo ou o escravo de Deus. Mas para garantir essa liberdade cristã, o cristão precisa pensar e buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Então, que Deus esteja abençoando. A nossa lição termina por aqui, não é?
termina por aqui e na próxima semana estaremos trazendo. Quero orar consigo para que Deus venha abençoar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, oramos, te damos graça, que o Senhor, o Pai amado, venha tocar as nossas vidas, venha falar conosco cada vez mais. Oramos, o Pai amado, para que o Senhor nos dê entendimento. Em nome de Jesus, te agradecemos, o Pai amado, pelo estudo de hoje. E se alguém está enfermo, Pai, cure, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo, Pai amado, por cada vida que esteve acompanhando este estudo. Em nome de Jesus, abençoe e faça, Pai amado, com que as suas finanças, com que a sua saúde, com que a sua vida, Senhor, seja abundante em todos os sentidos. Em nome de Jesus, multiplique e enche ela, Pai amado, da tua graça e do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, que o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco hoje, amanhã e para todo sempre. E todos nós cantemos. Amém. 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 Aleluia. Deus abençoe.